A gente falou de um assunto doce, mas agora a gente vai falar de um assunto que costuma ter um sabor assim meio amargo na infância de muita gente. Bullying. É uma palavra curta, mas com impacto enorme. É uma experiência que pode deixar marcas invisíveis, mas muito profundas, tanto em crianças quanto em adultos. Por isso, hoje no Ver Mais, a gente vai falar sobre esse tema que, infelizmente, ainda faz parte da realidade de muitas famílias e de muitas escolas. Quais são os sinais de alerta? Como ajudar quem sofre? Para responder a essas e outras perguntas, eu recebo o psicólogo Pedro, que vai nos ajudar a entender melhor esse assunto e, principalmente, como enfrentá-lo. Boa tarde, Pedro. Boa tarde. Bem-vindo ao Ver Mais. Obrigada por aceitar falar sobre esse assunto. Você trabalha com esse assunto na sua rotina? Claro, assim como trabalhando enquanto um psicólogo escolar, é um assunto que a gente tem que estudar o tempo inteiro, né? É um fenômeno que, infelizmente, como você falou, ainda ocorre, né? Não é um fenômeno que vai ser fácil de ser extinguido. Então, no dia a dia, a gente acaba trabalhando, entrando em contato e também nos estudos. E como você define bullying? Bullying é uma forma de violência que daí se estende como violência física, psicológica, uma violência verbal, violência virtual, porque hoje temos muito forte o cyberbullying, mas que tem como intuito, como parâmetro, a exclusão. O não pertencimento, uma violência para alguém, para uma criança, para uma pessoa, que exclua ela de um local, que tire, que deixe ela como uma posição de menos. E como que a gente identifica uma criança que está sofrendo bullying? Porque às vezes nem ela tem noção enquanto aquilo está acontecendo. E essa é uma questão porque isso vai depender de acordo com a faixa etária, que são fenômenos distintos, com intuições, com propósitos, né, distintos de acordo com a idade. Se for uma criança mais nova, terão outros fatores, com crianças mais velhas. Né? E antes disso, acho muito importante que a gente trabalhe sempre o bullying em três locais, que é do agressor, da vítima e de quem assiste. Então, a gente tem que trabalhar o tempo inteiro nisso, porque muitas vezes a vítima, né, a pessoa que está sofrendo o bullying, essa violência, não tem força, não consegue, não percebe que pode vir a contar sobre, e muitas vezes por meio de ameaças. E temos o agressor que não vai comentar sobre, mas a gente tem quem assiste. Então, o principal foco quando trabalhamos com isso é conscientizar toda a esfera educacional, todas as famílias, para ver quem que está ao redor, que está presenciando esse fenômeno, que está vendo isso acontecer e não está tomando uma atitude. É importante que pais responsáveis ouçam isso, né? Porque assim, meu filho está sendo vítima e o fulaninho que está praticando. Mas existe uma plateia que está ou silenciando ou incentivando isso. Por isso a importância de que várias pessoas sejam envolvidas nessa conversa. Queria te perguntar se você observa que há uma diferença entre bullying, por exemplo, na escola pública e na escola particular. Eu acho que sim, porque é um fenômeno, é um tipo de violência que ele vai mudar sempre de acordo com o ambiente. Então, inclusive, de uma escola pública para outra escola pública vai haver outras formas, né? Mas ele é um fenômeno que é um agressor que ataca de alguma forma, que tenta diminuir de alguma forma outra pessoa. Então, a forma como ele vai usar isso, como ele vai atingir esse propósito, pode variar, de acordo com a instituição, de acordo com a idade, com o fenômeno social. E você poderia citar algumas das queixas que você ouve dos alunos, assim, do que eles reclamam, que tipo de bullying que tem se praticado? Assim, eu atualmente trabalho com crianças, né, do Fundamental 1 para baixo. Então, situações como bullying virtual não chegam até mim. Não é um fenômeno que ainda que está impactando essas crianças. Esse é um fenômeno para os mais velhos. Mas muitos são de discussões, de situações, e como são crianças, eles estão explorando as relações também. E ao explorar, tem os erros, tem as rusgas, tem os ataques. E é nisso que a gente trabalha para conscientizar esse processo. Então, muitas vezes, a própria criança que, de certa forma, praticou esse bullying, ela não tem consciência disso, porque é uma criança também. Então, a gente trabalha para conscientizar esse espaço. Mas muitas vezes é nas discussões, em ofensas verbais, quando chega a acontecer violências físicas, mas é dificilmente algo recorrente, uma violência física, porque a física é mais fácil de se observar e da escola conter, do que a verbal, que é um pouco mais velada. Porque você disse que trabalha com crianças bem pequenas. Que faixa etária mesmo? De 6 a 10 anos. E o que elas falam? Você é feia? Você é chata? Que tipo de violência que elas costumam sofrer? Muitas vezes pode acontecer de falarem essas palavras, às vezes de usar outras palavras mais pejorativas,
porém é um pouco mais velado. Então, quando ocorre, quando nós percebemos, a gente consegue fazer uma intervenção. Ou quando a criança vem, isso é muito importante, que que as crianças tenham um vínculo de confiança muito forte com os pais e com todo o corpo da escola, não só os professores, mas os monitores, os psicólogos, quem estiver ao redor, o adulto responsável por elas. Eu insisti nessa pergunta porque, para gente adulto, não dá bola, tira isso de letra. Só que se a gente não validar essa reclamação enquanto ela é pequena, vai aumentar, talvez vai ganhar outra proporção e ela vai achar, não adianta eu falar para o meu pai, porque ele acha que isso não é motivo suficiente, que a minha dor não é vista. De fato, isso acontece? Isso pode acontecer. E também por isso é muito importante a gente sempre lembrar que é uma criança também. Então ela vai te trazer o relato com como ela presenciou, como ela viu. Então é muito importante. E como ela sentiu. Então é muito importante a gente ir atrás da escola, conversar, para ver se realmente foi isso que aconteceu e se for, validar a dor da criança. Como é que a gente pode trabalhar, como é que a gente pode atuar ali dentro, construir junto dela, junto de todas as crianças, para que isso não ocorra mais. E existe uma relação entre bullying e a questão da autoestima, o bullying na fase infantil, e na questão da autoestima ou problemas emocionais na vida adulta? Sim, pode surgir. Como a infância e a adolescência é um processo de subjetivação, de identificação, de crescimento da personalidade, formação da personalidade, esse processo de bullying pode sim trazer rusgas, trazer marcas, né? Essas marcas podem variar de acordo com a forma que a violência foi praticada com essa pessoa e também como ela se sentiu. Se ela teve auxílio naquela época, se ela conseguiu resolver aquilo naquela época, se ela só teve que guardar para si, só pôde fazer isso. Então, a forma como isso vai se transportar, como isso vai aparecer depois, vai variar para cada criança, para cada forma de violência. Pedro, chegou uma pergunta para a nossa produção que separou e vai colocar na tela. Olha, acho que sobre o assunto bullying, deveria ter direto sessões de palestras sobre o assunto nas escolas e empresas também, pelo menos uma vez no ano. Darlene participando conosco, muito obrigada. E aí eu vou aproveitar esse gancho e perguntar para você, Pedro, o que a escola pode fazer para trazer luz sobre esse assunto? Olha, o bullying é um fenômeno que ele é diário quando ele ocorre, né? Então, não é necessariamente uma palestra, uma fala que vai ter uma eficácia. Então, como que a escola pode combater isso? É na construção diária, de mostrar para as crianças que enquanto um ambiente social, um ambiente coletivo, a gente tem que se auxiliar. E que cada um é responsável também pelo outro além de si, de ajudar o próximo. Então, é um processo que tem que ser construído com todo o ambiente escolar, desde as crianças aos professores. E de forma permanente. Exato. E agora, como que também você observa pais que querem resolver o problema dos filhos? Intervindo, né, diretamente com uma criança. O adulto indo lá reclamar que uma criança brigou com o filho dele. É delicado, porque a criança não tem a percepção que o adulto tem, ela não vai fazer a mesma interpretação que o adulto vai fazer. Por isso que temos outros profissionais que estão ali na escola, que estão para conseguir fazer essa relação. Né? Então, e eu tomar todas as dores do meu filho e tentar solucionar todos os problemas, eu não abro espaço para construir junto dele os recursos. Como que você vai lidar com esse problema? Como é que você vai fazer? E eu, enquanto adulto responsável, tenho que autorizar os profissionais também. De falar para eles, olha, quando acontecer isso na escola, você vai entrar em contato com quem? Quem que pode te ajudar ali dentro? Porque muitas vezes o pai tem aquela intenção assim, se tua mãe não te dá educação, eu vou dar, mas não é assim que se resolve, né? Não. Pedro, o assunto é amplo, eu agradeço você ter aceitado o convite para vir falar aqui com a gente, a você